Toma seu lugar. Obrigado ao pessoal do Music, que Deus abençoe. Toma seu assento, mas enquanto você se assenta, já tome a sua Bíblia na sua mão, por favor. E se você pode, abra ela comigo em Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Não esqueça, a palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você está em um ambiente de liberdade. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu prego para um povo livre aqui, um povo livre para adorar, um povo livre para bendizer o Deus Todo-Poderoso que te libertou. Então o louvor parou aqui, mas de maneira alguma ele deve parar aí, tá bom? Não perde tempo, não perde oportunidade de louvar e bendizer ao Senhor. Lucas, capítulo de número 8, e nós vamos ler a partir do verso de número 22. Todos acharam? Quem achou diz amém aí, dá um glória a Deus. Verso 22. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem? E eles lhe obedecem. Pai, nós declaramos a tua palavra, que é infalível, que é inerrante, que é suficiente, Deus, para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação. Por isso nós apresentamos hoje os nossos corações como uma boa terra preparada para a boa semente, Deus. Nós declaramos que vamos receber tudo aquilo que vem do Senhor, Pai. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, nós recebemos de bom grado. Oramos ainda, Pai, leva a nossa mente, o nosso entendimento cativos à obediência a Cristo Jesus. Que a nossa alma silencie, que o nosso espírito seja vivificado e que nós possamos corresponder com aquilo que o Senhor já está fazendo nesse tempo e nesse lugar, em nome de Jesus, amém. A Bíblia fala o relato falando acerca dos discípulos em um momento em que eles estão acompanhando Jesus, e eles estão em um determinado lugar, e nesse momento agora eles vão começar a fazer uma travessia. É um momento em que eles estão saindo de uma região, e agora eles começam a se mover, se dirigir a um outro lugar. É um momento de mudança. O que nós estamos vendo aqui nesse momento é um instante de transição, onde os discípulos estão sendo transicionados de uma região para outra, de uma localidade para outra. Eles estão se movendo, e eu gosto, irmão, eu gosto de chamar esse movimento de um avanço, porque se nós estamos nos movendo a partir da palavra de Jesus, não é apenas movimento. Não, eu não creio que a igreja vive movimento. Eu creio numa igreja que avança. Aleluia. Eu creio na igreja de Jesus que está avançando, e então não é só acerca de se movimentar, mas é acerca de avançar. Mas nós precisamos compreender que entre o lugar de saída e o lugar de chegada, do lugar que eles saem até o lugar que eles pretendem chegar, entre o lugar de origem e o lugar de destino, existe uma travessia, existe um percurso, existe um mar a ser cruzado. Existe um caminho a ser percorrido. Deixa eu te lembrar, nós fomos achados, alcançados, encontrados, tocados pela
graça do Senhor, pelo amor do Senhor. Ele nos amou, Ele provou do seu amor quando ainda éramos pecadores. A graça de Deus nos alcançou no mundo, a graça de Deus nos alcançou nas trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Saímos do mundo e estamos caminhando para uma eternidade para Jesus. Quem está indo, dá um glória a Deus. Quem está indo, diz aleluia, aleluia. Mas temos um percurso, temos uma travessia. Existe um lugar de origem e existe o nosso destino. Mas entre a origem e o destino existe um percurso a ser feito, existe uma travessia a ser feita. E é nesse percurso, é nessa travessia que algo desagradável acontece. É aqui que algo inesperado acontece, é aqui que algo que não é desejável acontece. Eles estão saindo do lugar que estavam e estão se dirigindo para o lugar que Jesus aponta. Eles saem da origem, estão indo para o destino, mas no meio do percurso acontece algo inesperado. Acontece algo muito mais do que inesperado, algo desagradável, algo que ninguém gostaria de enfrentar. E sabe por que eu digo isso? Porque a nossa vida é exatamente assim. Eu não sei, mas eu acredito que não tem ninguém aqui que acorda de manhã cedo dizendo: hoje tudo que eu quero é encontrar uma tempestade. Hoje eu me arrumei para o problema. Hoje eu me maquiei para o desagradável. Não, hoje eu saí para ter confusão. Eu não acredito que ninguém faz isso. Não acredito que exista alguém que faça isso. Mas entre esse lugar de saída e o lugar de chegada vai haver um problema. Vai haver algo desagradável, vai haver uma tempestade, vai haver algo inesperado. Então eu falo isso porque essa passagem tem muito a ver com a nossa história de vida. Essa passagem tem muito a ver com a nossa vida. Talvez essa passagem tenha muito a ver com a tua quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Quem sabe, o ano mal começou, gente, mas quem sabe teve gente que na primeira semana do ano que está encontrando a tempestade. Por isso, essa passagem traz para a gente muitas lições. Coisas inesperadas acontecem, coisas desagradáveis acontecem. E sabe qual é o problema? O problema é que muitos, mesmo sabendo de onde... Quem sabe de onde saiu? Diz amém aí. Não, eu vou perguntar de volta. Quem sabe de onde Jesus te tirou, diz amém. Aleluia. E quem sabe para onde Jesus está te levando, diz glória a Deus. Não. Quem sabe para onde Jesus está te levando, diz glória a Deus, diz aleluia. Aplaude nesse lugar, inunda esse lugar com júbilo, com adoração. Você está indo para uma eternidade com Jesus. Irmão, a gente só fica chateado quando a gente sabe que tem que ir para um lugar ruim. Quando o lugar é bom, a gente vai alegre. Quando o lugar é bom, a gente vai com alegria, com felicidade. Então, entre o lugar de saída, e a gente sabe de onde Jesus nos tirou, e o lugar de destino, porque a gente sabe para onde a gente vai com Ele, surgem problemas, surgem tempestades, surgem coisas inesperadas. O problema é que muitos, mesmo sabendo de onde vieram, mesmo sabendo de onde Jesus já tirou, e isso é motivo de me alegrar, eu sei de onde Jesus me tirou, e a gente sabendo para onde Ele vai levar, mesmo assim muitos no meio da travessia desanimam, muitos no meio da travessia pensam em desistir, pensam em abandonar, pensam em parar. Mesmo conhecendo de onde vieram, mesmo sabendo para onde vão, mesmo conhecendo todo o caminho, no meio, diante da luta, diante das situações inesperadas, eles pensam em desistir. Eles permitem que a adversidade os abata, os desanime. E eles pensam, muitas vezes, não, eu vou desistir, eu não quero mais, vou desistir da vida cristã, vou desistir do casamento, vou desistir da família, vou desistir da vida. Mas nós vamos aprender nessa passagem lições importantes. E eu creio que essas lições vão nos fazer riscar essa palavra desistir do nosso vocabulário. Eu creio que... você chegou aqui hoje com essa palavra, mas o Espírito Santo já está com uma borracha apagando ela do teu coração.
está pagando. Você não desiste da vida, você não desiste da família, você não desiste do ministério. Não, 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 não. Eu creio. Deus seja louvado. Então, nós vamos aprender para quê? Para a gente cortar da nossa lista essa palavra, desistir. Nós vamos cortar essa dinâmica de começar muita coisa e não terminar nada. De começar tudo e não terminar nada, fazer muitas coisas e não fazer nada. Não, não, eu vou ter foco, eu vou avançar, eu vou caminhar. Irmão, você está entendendo? Eu não falei para você riscar a tempestade. A tempestade eu não posso mandar você riscar do vocabulário. Mas a palavra desistir, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Você risca hoje no nome de Jesus essa palavra. Você não vai desistir. Sabe por quê? Porque aquilo que você estava pensando em existir, você constituiu uma aliança. E aonde existe aliança, não existe desistência. A gente só desiste daquilo que a gente não tem aliança. Mas nós temos uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com a nossa família, nós temos uma aliança com a igreja, nós temos uma aliança com a palavra, amém? Então nós não vamos desistir. A primeira lição importante que esse texto me ensina, e ele traz para mim e para você nessa noite, o verso 22 ali diz isso: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos. A Bíblia não diz que dia era, e nem é isso que nos importa. Pode ser um dia qualquer. Você hoje amanheceu como se fosse um dia qualquer. Deixa eu dizer algo, e pega isso com fé no teu coração. Para quem anda com Jesus, não existe dia qualquer. Nenhum dia é um dia qualquer. Para quem anda com Jesus, todo dia é dia de viver algo novo. Todo dia é dia de experimentar milagres. Todo dia é dia de experimentar renovo. Talvez você esqueça com quem você anda, ou não anda com quem você não deveria esquecer. Mas quem anda com Jesus não vive qualquer dia. Não é qualquer dia, é mais um dia onde a glória do Senhor vai se manifestar, eu creio. É mais um dia onde a bondade do Senhor vai alcançar, onde o amor de Deus vai se manifestar. Então não é acerca do dia, o que importa é que a Bíblia diz assim: certo dia disse Jesus. Tem alguém aqui que já ouviu Jesus? Tem alguém aqui que já ouviu uma palavra de Jesus? Tem alguém aqui que Jesus já falou com você? Então eu não vim para falar que Ele está falando, eu vim para lembrar aquilo que Ele já disse, eu vim para lembrar aquilo que Ele já falou, porque talvez no meio da tempestade, no meio do vento, no meio da adversidade, a gente esquece que aquilo que Ele falou. Mas deixa eu dizer, ainda que você esqueça aquilo que Jesus falou, Ele não esquece aquilo que Ele prometeu. Não é à toa que a Bíblia diz que Ele não vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Disse Jesus. Olha o que está acontecendo. Esses homens estão dentro de um barco sendo açoitados por uma tempestade, por ventos fortes, por uma adversidade, por algo que chega e eles não gostariam que chegasse. Mas eles não estão vivendo isso ao acaso. Eles não estão vivendo isso sem sentido. Sabe, eles não estão enfrentando tempestade por desobediência. Eles não estão enfrentando uma tempestade por conta da revolta. Eles estão enfrentando uma tempestade porque Jesus disse. Disse Jesus: passemos para outra margem. A tempestade que eles estão passando está atrelada com a palavra que Jesus liberou, está atrelada com aquilo que disse o Senhor. Então não é desobediência, não é rebeldia, é uma palavra. Eles estão passando debaixo de uma palavra, estão enfrentando uma forte tempestade. Mas por quê? Porque estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Eles estão enfrentando esse revés da vida, esse revés no barco, esse revés na história, porque estão obedecendo o que Jesus
mandou. Irmão, você entendeu isso? Eu prefiro estar provando de tempestade em obediência à palavra do que viver uma calmaria na desobediência. Tem gente que está chamando de calmaria aquilo que vive na desobediência. Irmão, eu prefiro a tempestade na obediência, o barco sacudindo. Eita, estamos passeando em Veneza na gôndola da desobediência. Mas eu prefiro os discípulos no meio da tempestade, debaixo de uma palavra. Tem uma palavra ali, eles estão obedecendo. Então, não estavam ali por conta da desobediência, por conta de não fazer o que precisava ser feito. Eles estão ali no meio dessa tempestade. O que direcionou para essa tempestade? Pensa se a gente fosse fazer a rota ao contrário. Como eles vieram parar aqui? Por que é que eles chegaram nessa tempestade? Porque lá na margem Jesus disse: vamos chegar à outra margem. Agora a minha pergunta é: Jesus 100% homem, 100% Deus, e esse texto me mostra claro isso, porque ele cansa e vai dormir, aleluia, mas quando ele desperta, aleluia, como homem ele cansa e vai dormir. Tem homem aqui cansado, mas o nosso Jesus restaura, renova, fortalece, desperta aquele que dorme, aleluia, desperta aquele que dorme. E aí, eles estão aqui nesse lugar, no meio dessa tempestade, enfrentando aí esse revés, porque lá do outro lado, lá na margem, ele diz assim: vamos chegar a outra margem. A minha pergunta: os discípulos sabiam da tempestade? Não. Mas e Jesus? A tempestade pega os discípulos de surpresa, não Jesus. Quando você diz, se você está se movendo debaixo de uma palavra e uma tempestade vem, você quer questionar Deus, você está dizendo assim: o senhor não viu? Jesus talvez diria: eu vi tanto que eu mandei vocês para lá. Eu enxerguei tanto que eu disse vamos. Eu enxerguei tanto, eu sabia tanto que eu dei uma palavra, que eu dei uma direção. E o que isso significa, querido? Que a mesma palavra que direciona é a palavra que sustenta. A mesma palavra que te direciona é a palavra que te protege. Aleluia. Não é sobre o que eu faço, é sobre fundamentado em que eu estou fazendo. É sobre, lembra quando os discípulos não pegam nada, não há pescaria, não há resultado, não há resposta, não pegaram nada. Jesus entra no barco de Pedro. Pedro, põe o barco de volta na água, porque o barco não foi feito para ficar na areia. Aleluia. Alguém pega isso aqui? Tem gente aqui com o barco na areia, e hoje Jesus está dizendo: é noite de colocar o barco de volta na água, é noite de colocar o barco de novo na água, é noite de colocar a vida de volta sobre um propósito. Pedrão, posso entrar no barco? Entra, Jesus. Jesus começa a ensinar as multidões. De dentro do barco, ele vai dizer assim: olha, vamos para águas mais profundas. Jesus entra lá na sua casa primeiro com GC, tá? Daqui a pouco ele vai dizer: vou te levar para níveis maiores. Eu começo com GC, aleluia, né? Posso ensinar aqui do teu barco? Pode, Jesus. E depois de um tempo ele olha para você e agora diz: vamos para águas mais profundas. Chegou o tempo de ir para mar mais grande, maior, né? Mais fundo. Em alto mar ele vai dizer: Pedrão, joga as redes. Diz para os outros aí jogarem as redes. O que é que Pedro vai dizer? Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas não pescamos nada. Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. A rede não veio cheia porque Pedro lançou no mar. A rede veio cheia porque Pedro lançou sobre a palavra de Jesus. O que dá resultado não é o ambiente. O que dá resultado é se mover debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra onde ninguém pescou nada, tua rede vai vir cheia. Debaixo de uma palavra onde ninguém conseguiu, você pela graça de Deus. Mas está entendendo? É debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra de Jesus. Aqui ele está dizendo, os discípulos estão aqui, ele falou: vamos lá, gente. Por quê? Porque essa mesma palavra que direciona é a palavra que sustenta. A mesma palavra que está dando a ordem é a palavra que guarda. Então, se o que você está vivendo por obediência à palavra de Jesus, fica tranquilo,
porque vai chegar o momento de um mar se acalmar. Pastor, eu estou vivendo tempestade, mas você está no meio dessa tempestade, porque você está ouvindo ele hoje aqui ou você está lá em Nárnia? Volta para cá para ouvi-lo. Você está no meio dessa tempestade porque você ouviu ele dizendo, entra nesse barco e cruza para outra margem? Se for, fica tranquilo, porque ainda que tenha tempestade, a tempestade passa, o mar se acalma, as águas estão... Tem gente que chegou aqui violento, mas vai sair calminho, calminho, porque ele ainda acalma, ele ainda quebranta, ele ainda converte, aleluia, ele ainda batiza com o Espírito Santo, aleluia, eu creio. Então, olha só o que está acontecendo, é exatamente isso. Eles estão ali por obediência. Eles vão se mover debaixo de uma palavra. E qual era a palavra de Jesus? Vamos tentar chegar do outro lado? Não, a palavra de Jesus era, vamos para o outro lado. Não era uma tentativa, não era uma opção, não era uma sugestão, era uma ordenança. Vamos para o outro. Sabe por que muitas vezes você não cresce espiritualmente? Porque você faz da palavra de Jesus uma opção, não uma ordenança. Você pega aquilo que você quer, você pega as partes que te agradam. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu quero. A gente vive assim no convívio, não é? Eu só pego dos outros aqui, só pego o que faz bem para mim. Não, querido, nós não fomos chamados para viver um monte de eu. Igreja não é um monte de eu reunido. Igreja é um nós em Cristo Jesus. Nós, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, né? Não é isso? O pão meu, não, o pão nosso. Por isso que a gente precisa compreender essas realidades, porque daí a gente está pensando em desistir, toda semana, todo mês a gente está pensando em parar, a gente está pensando em largar o casamento, em largar o ministério, em largar a vida, em largar a família, em largar a profissão, em largar a vocação, o chamado. Então guarda isso, Jesus disse. Se você ouviu Jesus e você está se movendo sobre a palavra, você busca a palavra de muita gente, mas a palavra dele você esquece. Você busca a opinião de muito profissional, mas a opinião do Criador, do soberano, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que fala, e o que ele fala, ele vela para que se cumpra, talvez você esquece. E hoje é noite em que ele está te fazendo lembrar daquilo que ele disse. Aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Primeira lição dessa passagem é essa. Irmão, ontem eu fui fazer uma visita, nós fomos fazer, né, seu Toninho, dona Sandra, já estou vendo um GC lá, não sei se vocês ligam comigo, eu ligo, e eu vou lá fazer esse GC, pastor, tem tanto tempo que nós vamos fazer GC 3 horas da tarde, aleluia, Deus vai dar graça, mas nós vamos fazer, conversando com seu Tonico, um homem que acho que tem 3 dedos na mão, né, porque aos 8 anos de idade ele perdeu 2, trabalhando aos 8 anos de idade, foram explodir uma pedra com dinamite, e ele estava ali, teve que ajudar, na hora que ele foi marretar na pedra, estourou a dinamite, e aí era um homem que tinha, tem alguém aqui que tem algo faltando no corpo aí? Faz assim com as mãos, tem todas, né, para glorificar a Deus, e eu com ele ali, 3 dedos a menos, 80 anos de idade, e ele dizendo, mas pastor, eu estou aqui, porque o Senhor me livrou, e glória a Deus por ele, porque ele me guardou, ele me protegeu, irmão. Lá em Contenda isso, há quantos anos atrás? Ele falou faz muito tempo, né? Quanto? 5, ele tinha 8 anos, né? Ele não sabe fazer conta, pastor. Poxa, desculpa, tem hora que dá uma bugada, né? 8 anos, se ele tinha 8 em 80, 70 anos atrás. Aí ele tem 90, meu Deus do céu, aí ó. Nós precisamos desse vigor, né? Hoje com 20 está todo mundo assim já. Ei. O homem estava lá 90. E glória a Deus, porque eu estou aqui. Glória a Deus, porque o Senhor me guardou. Glória a Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu amo orar, eu amo escutar a palavra. Eu tenho fé, o Senhor está me guardando. Ele falando que sofreu um acidente, não tinha carro, não tinha nada. Passou um ônibus da Lapeana, parou, estava aquele alvoroço. Alguém disse, põe esse menino e leva no ônibus lá para parar o cara, senão vai morrer. Aí o motorista falou, não posso. Diz que o menino sangrava, o motorista falou, não posso. Aí o rapaz que mandou parar o ônibus, que era meio fraquinho, um bíceps 50, falou assim, se você não levar, quem vai morrer é você.
O rapaz foi de um bom grado, não, claro que eu levo. O seu Tonico contando que o ônibus virava, era onda de sangue dentro do ônibus que ele derramava. Pastor, está falando isso para constranger? Talvez o teu coração, porque um homem que viveu tudo isso estava ali ontem, 90 anos, dizendo: glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor livra, a tempestade vem, mas na tempestade eu provei da graça, na tempestade eu provei da bondade, na tempestade eu provei da fidelidade, na tempestade eu provei do livramento do Senhor. Alguém recebe isso? Alguém glorifica ao Senhor por essa graça, por esse favor? Saiu do hospital, ficou 4 meses, no hospital. Saiu do hospital, 8 anos. Tudo que ele dizia assim: Senhor, me dá força para eu trabalhar, para não faltar nada para os meus irmãos. O pai abandonou, a mãe havia abandonado. Está entendendo? Hoje a gente pega as coisas ruins para dizer: eu sou vítima, coitado de mim. Não, você não é vítima, você é alvo do amor, da graça, do favor, da bondade de Deus. Ela te cura, ela te restaura. A palavra de Deus diz: ainda que uma mãe possa esquecer de um filho que ainda mama, eu, o Senhor, todavia, não me esqueço de vós, não me esquecerei de vós. Ele está olhando e não tem dedo, 2 dedos faltando. Pode faltar dedo aqui na terra, mas nunca faltou uma mão que protegeu do céu. Nunca faltou uma mão que diz: eu te tomo, eu te sustento, eu te carrego, eu te protejo. Então nós estamos vendo que é uma palavra. Então olha só, Jesus falou: vai chegar do outro lado. Meu irmão, não sei você, mas para mim, se Jesus falou, vou chegar. Se Jesus falou que vai acontecer, vai. Eu estou falando na palavra, tá? A gente não inventa o que Jesus fala. O que Jesus fala está relatado. O que Jesus fala está anotado. Tudo que Jesus fala é tão importante que alguém tomou nota e está tudo aqui, ó. Tem um testamento, aleluia. Tem um testamento provando. Então a gente se lembra do que ele falou, e se ele falou, vai acontecer. Eu não me movo para que aconteça, mas eu me movo a partir do entendimento que eu sei que nele vai acontecer. Então não é vivendo de qualquer jeito, não é fazendo de qualquer forma, não. Então o que te impede de chegar ao destino, você está entendendo? Jesus fala: gente, vamos sair daqui e nós vamos chegar lá, combinado? Nós vamos chegar na outra margem. Só que no meio do caminho vem o que? Vem tempestade. Mas o que te impede de chegar ao outro lado do caminho não é a tempestade. O que nos impede de chegar ao destino não é a tempestade. Tempestade, agora vai ter que ter fé para receber, irmão. E vai ter que ter muita mais fé para corresponder, Para receber uma porção de fé, para corresponder a uma porção dobrada. Olha só, não é a tempestade no meio do caminho que pode te tirar do destino. Não. O que nos rouba de um destino não é a tempestade que aparece, é a gente estar fora do caminho do Senhor. O que nos rouba do destino que Ele tem não é uma tempestade, porque vou dizer, e aí se você quiser ter fé para receber, é com você. Tempestade nenhuma pode impedir você de chegar no destino profético que Deus prometeu através da palavra. Se você está se movendo sobre a palavra, sobre a verdade, sobre a direção de Jesus, tempestade nenhuma te afasta. O que te afasta não é a tempestade, o que te afasta do destino é você ter trocado o caminho. O que nos afasta não é a tempestade que sopra no meio do mar, não, é estar no caminho errado. E aí no verso 24, a Bíblia diz então: os discípulos foram acordá-lo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. O primeiro ponto é: não esqueça daquilo que Jesus falou, para não desistir da caminhada, do casamento, da família, do ministério, da vida. Não esqueça do que Jesus falou. Segunda lição: não negligencie a presença de Jesus. Não esqueça que Ele está presente.
Tem tempestade, e esse é o problema. Tem gente que fala, não tem tempestade, então Jesus não está. Tem vento batendo, Jesus não está. O mar está, a água está violenta, então Jesus não está. Não, Jesus está. E o verso 24 diz que eles foram acordados. Sabe o que é interessante? Que no versículo um pouquinho antes, a Bíblia diz assim: e eles correndo grande perigo. Existia perigo? Sim. O perigo era real? Sim, tão real quanto a presença de Jesus naquele barco. Assim como o perigo era visto, tem gente que só vê o perigo e esquece da presença. Tem gente que só valoriza o perigo, tem gente que só dá atenção para o perigo, tem gente que só fala do perigo, tem gente que só se move pelo perigo, pelo problema, e esquece da presença. Você tá entendendo o que nós estamos fazendo hoje? Hoje é só noite de relembrar, hoje é noite de relembrar o que Jesus disse, hoje é noite de relembrar que Jesus está presente. Sabe o que eu estou dizendo hoje? Tira o olho do perigo e volta a olhar para a presença, tira o foco do problema e volta a olhar para Jesus. Volta ou começa a olhar como nunca olhou. Porque esse é o nosso problema. Talvez muitas tempestades que nós entramos é por nunca ter olhado para Jesus como deveríamos ter olhado. Nunca ter ouvido Jesus, escutado Jesus como deveríamos ter escutado. Então a Bíblia diz que eles corriam grande perigo. Eu falo do perigo, eu me lembro do Cristo. Não, deixa para lá. Eles corriam grande perigo. A questão não é correr perigo. A questão é não correr do perigo. Tem muito crente correndo do perigo, irmão. Tem muita gente dando mais valor para o perigo do que para... Tem muita... Eu vou abandonar esse barco, mesmo sabendo que Jesus está nele. Aí eu vou pegar uma lancha. O velho da lancha. Eu vou pegar uma lancha. Cuidado com o velho da lancha. Polícia Federal. Eu estou querendo abandonar esse barco, mesmo sabendo que Jesus está presente. Uma tempestadezinha te faz pensar em abandonar o barco que Jesus está. Um vento contrário te faz pensar em se jogar do ambiente que Jesus está, do barco que Ele está. Estou falando de uma casa, de uma família, de uma história, de um casamento, de um ministério. E aí veio o vento. Então, o segundo ponto é esse: não negligenciar a presença de Jesus. Eles não correram do perigo. O perigo existia, o perigo era real, o perigo era notório, mas eles não correm do perigo, eles correm para Jesus. É para Jesus que ele... Irmão, se for para correr, que não seja correr para fofocar, que seja para correr para evangelizar. Se for para correr, que não seja para correr do problema, que seja para correr de Jesus. Se for para correr, não seja para correr da comunhão, seja para correr do pecado. Aleluia! Eles não correm do perigo, eles correm para Jesus. Eles correm para a presença que estava no barco. Eu fico imaginando, eu acho que naquele momento eles estão no barco. E quem já teve a oportunidade, eu já tive, irmão, de passar apuro num barco no meio de onda, assim. Meu Deus, é terrível. Eu olhava a costa assim, estava muito... A minha vontade era sair nadando daquele barco. Você está na evidência de morrer, mas você quer quase se matar, né? É tipo o Elias, né? Sou o último. Jezabel quer matar. Senhor, me mata. Se quer morrer, ficasse lá, ela te matava. Você correu para Jezabel não matar e agora vem me pedir para morrer? Como assim? Aí eu fico imaginando aquela onda vem vindo, e o barco balançando, os ventos soprando, e eles olhando para o vento, eles olhando para as ondas, eles olhando. A Bíblia diz que o barco começou a inundar. A Bíblia diz, não sou eu. A água começou a entrar no barco. A água entrando no barco é sinal de naufrágio. Eles olham para as ondas, eles olham para o vento, eles olham para a água, mas glória a Deus, de repente alguém se lembra de uma presença que estava no barco, alguém se lembra de alguém que está dormindo na proa, alguém se lembra que alguém não está ausente, está presente, só precisa ser despertado. Aleluia! Jesus não estava esperando uma oportunidade para despertar, Jesus estava dando uma oportunidade para ele se relacionar. Às vezes Jesus deixa o vento soprar.
a água bater na canela, o mar ficar agitado para você dizer: vou ali orar, vou ali no culto fé, vou na segunda-feira às 5 horas da manhã orar. Irmão, que não seja o sofrimento que nos levem a buscar Jesus, mas que seja o amor e a gratidão por tudo que Ele já fez, por tudo que que Ele é. Então eles correm para Jesus nessa hora. Alguém lembra? Jesus está no barco, aleluia. Alguém está lembrando a partir daquilo que Ele disse, a partir de compreender a presença? Alguém está lembrando que Ele está no barco da tua vida, no barco da tua história, no barco da tua família? Então agora o que há? Eles estão indo para Ele, eles estão buscando, porque eles se lembram quem está presente. Você está entendendo, irmão? Quando você não está com a tua esposa, Jesus está. Quando você não está com o teu esposo, Jesus está. Quando você não está com o seu pai, Jesus está. Quando vocês não estão com o pastor, quando o pastor não está com as ovelhas, Jesus está conosco. Jesus está presente em todo o tempo. E agora então eles vão até Ele, eles vão se aproximar. Por quê? Porque o mesmo que havia dado a palavra, o mesmo que havia dado a direção, o mesmo que havia liberado um rumo, um norte, o mesmo que um pouco antes do texto que nós lemos, estava ensinando para eles acerca da parábola do semeador. E ele estava dizendo: olha, a semente é poderosa. Existe um semeador, existe uma semente, a semente é a palavra de Deus é a semente, o semeador é o Espírito Santo. Mas ele está dizendo: olha, tem terrenos que são pedregosos, que são duros, que a semente não penetra. Tem terrenos que são espinhosos, que a semente até cai, mas sufoca. Mas existe um bom solo, que quando a semente cai, ela encontra profundidade. Eu quero crer que nessa noite não tem espinho, que nessa noite não tem coração espinhoso, não tem coração pedregoso, não tem um coração preparado para a palavra. E onde essa palavra cai, ela vai gerar fruto. Sabe o que Jesus está dizendo nesse barco? Gente, tem uma hora da gente plantar, mas tem uma hora da gente colher, aleluia. Olha, gente, tem uma hora da gente ouvir, mas tem uma hora da gente praticar aquilo que ouviu. Sabe qual é o problema da geração de muitos crentes de hoje? É que a gente aprendeu a ouvir muito, mas tem dificuldade de praticar. Quando chega a hora de praticar tudo que ouviu, socorro, socorro, Deus me ajuda. Não, Ele já te deu uma palavra, Ele já te deu uma direção, Ele já te deu uma instrução, Ele já te deu uma semente. E essa tempestade é o solo aonde essa semente vai frutificar, em nome de Jesus. Então para só de ouvir informação e começa a ser um crente de reação. Tem crente que reage ao problema, mas não reage à palavra. A gente não foi chamado para reagir ao problema, até mesmo, irmão, porque Deus só dá problema para quem tem capacidade para resolver. Então não fica reagindo ao problema, reage à palavra. Reage à palavra. Tem uma palavra, tem uma direção, tem uma instrução. Eles correm para Jesus, Ele está presente. Então, aquele que ensinou, e aí eles clamam assim: mestre, mestre, vamos morrer. Você percebeu o que acontece aqui? Irmão, quem aqui veio hoje porque ama Jesus aqui? Quem aqui veio hoje para dar glória a Deus nesse lugar? Quem veio aqui hoje porque você tem temor ao Senhor? Mas eles estão no barco por causa de medo. Eles clamam por causa de medo. Eles, estão fazendo o que estão fazendo. Senhor, nos socorre. O Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Perceba, o que existe ali é medo. Mas num barco aonde Jesus está, quando Ele se levanta, não vai haver mais lugar para medo. O que antes era medo de morte, agora vai ser temor ao Senhor. Aleluia. Deus quer transformar alguns crentes superficiais hoje, que vivem com medo da morte, vivem com medo do diabo, vivem com medo do problema, quando deveriam andar debaixo de temor do Senhor. A minha Bíblia não diz que o medo é o princípio da sabedoria. A minha Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Troca hoje o medo.
O medo de fracassar, o medo de falir, o medo de ficar pobre, o medo de ficar doente, o medo de ir para o inferno, troca pelo temor a Jesus, porque Ele é santo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o príncipe da paz. Não é sobre medo, é sobre temor. Está faltando temor, temor a Deus. Temor não é medo, temor é reverência, temor é respeito, temor é entender quem Ele é, entender o que Ele fez. Então aqui vai mudar. Tempestades que você está vivendo, de onde você saiu até onde você vai chegar, debaixo de uma palavra de Deus, elas vão transformar o medo na sua vida em temor a Jesus. Uma igreja temerosa, pessoas temerosas, pessoas que sentam aí para ouvir uma palavra com temor de Deus, pessoas que liberam aqui de cima com temor de Deus, pessoas que vão tocar com temor de Deus, pessoas que vão recepcionar com temor de Deus. Nós já temos, eu creio, mas vai aumentar cada vez mais. Vai gente chegar, vai ser... Eu ainda creio que enquanto estiver louvando debaixo de temor, pessoas aí vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas. Esse temor não é medo, é temor, temor ao Senhor, é temer por quem Ele é entender o que Ele disse, é entender, irmão, domingo é ceia, isso aqui é uma comunhão, e Jesus disse, ai daquele que toca nesse corpo, ai daquele que não entende a minha presença no meio desse corpo, ai daquele que não compreende o corpo e toca nesse, meu Deus, entenda. Então nós vamos nessa tempestade, nesse barco, nós vamos ser tomados por esse temor. Você pode dizer um amém? Um temor ao Senhor. Por quê? Porque de repente eles vão perceber que o perigoso não é a tempestade do lado de fora. Perigoso, entre aspas, é quem está lá do lado de dentro. Como assim perigoso? Eu estou falando acerca de poder. Ele é poderoso. Eles vão dizer, por que eu vou ficar tendo medo de tempestade, quando eu devo temer aquele que é o único a ser temido, respeitado, reverenciado. Ele sim, essa tempestade não pode me afundar, essa tempestade não pode nos parar. Maior é quem está conosco, maior é aquele que está no barco, aleluia. Então eles estão percebendo, eles estão entendendo, né, quem está dentro do barco. Não pense que porque a tempestade chegou, Jesus está ausente. Tem gente que é assim, se a tempestade chegou, está ausente, Jesus está ausente. Não, irmão. Tem muito lugar que tem tempestade que Jesus está muito mais presente do que no lugar da calmaria. Irmão, como eu não tenho medo de gente que esbraveja, eu não tenho medo de gente que vai para cima, mas como eu tenho medo dos quietinhos, nem fala direito. Quando abre a boca para falar, meu irmão, e normalmente não é na integridade, não é na verdade, não é na sinceridade, né? É na falsidade, é por trás, é no engano, né? Então eu não tenho problema com os Pedro que vem com a espada para cortar, eu tenho problema com o Judas. Eita Deus, mas vamos sair daqui que não é, né? Vamos voltar para o barco, é melhor a tempestade. Pedro é quem ele é, e Pedro não está fazendo tipo, não, eu sou quem eu sou. Vai ser transformado, vai ter Pentecostes, vai ter mover do Espírito, vai ser tomado, e vai sair para falar do que está acontecendo. Gente, ninguém está bêbado não. Isso aqui que vocês estão vendo é o cumprimento de Joel 2:28, diz o Senhor, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O problema não é os brabos, os problemas é os falsos mansos. Aqui eles estão percebendo quem é o poderoso, aqui eles estão percebendo, né, onde está o poder. Então não pensa que porque a tempestade está, Jesus está ausente. Não, Jesus está presente, e essa tempestade é uma oportunidade. Meu Deus, você entendeu o que eu disse? Você consegue trocar essa palavra? Você consegue a partir de hoje começar a chamar tempestade na tua vida de oportunidade?
Quem aqui reclama de oportunidade? Não levanta a mão. Mas quem aqui reclama de tempestade? Então agora você vai dizer, não é tempestade, é uma oportunidade que o Senhor está me dando para aprender algo. É uma oportunidade que o Senhor está me dando de subir de nível. É uma oportunidade que Ele está me dando de relacionar ainda mais com Ele. Então não pense que Ele está ausente porque tem tempestade. E aí no meio dessa tempestade, já estamos caminhando para o fim, Jesus está dormindo. Jesus está na proa do barco dormindo, coisa linda, está lá dormindo. O sono de Jesus não é sono de descaso. Sono de descaso é do Jonas, desobediente. O barco está afundando, e o barco está afundando por causa da desobediência dele. Ele está lá escondidinho dormindo. Está entendendo? Cuidado com quem você põe no barco da sua vida. Cuidado no barco de quem você entra com desobediência. Cuidado. Muitos barcos por aí à deriva, né? Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que você resolver desobedecer, sempre vai haver um barco pronto para te levar para longe. Quando Jonas decide desobedecer, tem um barco no cais esperando ele. Vem, Jonas. Quer desviar? Está aqui, ó. Quer desistir? Está aqui, ó. Quer abandonar? Vamos. Quer ir para longe? Vamos embora. Não, irmão, que nós não sejamos pessoas que afastam, que nós sejamos pessoas que aproximam do Senhor, que aproximam da vontade, que aproximam da obediência, que aproximam da santidade. Se for para ter um barco para alguém afundar, eu prefiro não ter. Senhor, tira a empresa, tira a casa, tira o trabalho, tira o cargo, que o meu lugar seja um lugar que as pessoas se aproximam de Deus. Coisa boa. Jesus está dormindo no barco, e esse sono não é de descaso. Esse sono é de descanso. Jesus não está dormindo porque está dizendo assim, eu não estou preocupado com o que vocês estão enfrentando. Jesus está dormindo porque está dizendo, eu sei o que meu Pai está fazendo. Ah não, quem entendeu, irmão? Você entendeu o que eu disse? Jesus não está dormindo porque está dizendo assim, eu não estou preocupado com o que vocês estão vivendo. Jesus está dormindo porque está dizendo, eu sei o que meu Pai está fazendo na sua vida. Eu sei o que meu Pai está fazendo na vida de vocês, nesse barco, nessa história. Irmão, não fica desconfortável no barco, a tempestade vai passar. Vai passar. Vai passar. Então, Jesus está ali, está dormindo, né? Jesus está ali, o sono do descanso, que é isso? Irmão, só descansa em meio à tempestade quem confia no Pai que tem. Só consegue dormir no meio da tempestade quem sabe o Pai que tem. É como aquele menininho no avião, tá lá, o avião entra numa como é que fala? Turbulência, tá quase caindo, e sobe e desce, e tem um menino no primeiro banco, ali ó, executivo, no primeiro, e cada looping do avião, eba, eita, e o povo descabelando, o povo gritando, alguns se convertendo, porque muitos viram. Eu queria fazer um apelo nessa hora, meu Deus, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Mas ia faltar confete, glória a Deus. E de repente alguém olha para o menininho e fala assim, menino, você não está com medo? E ele diz, eu não. Como assim você não está com medo? Porque o meu Pai é o piloto, é o meu Pai que está no comando, é o meu Pai que está no controle, é o meu Pai que está com as suas mãos poderosas, sustentando todas as coisas. Não, se é para Jesus pode ser melhor, se é para o Senhor pode ser melhor, se é para Ele, aleluia, honra, glória, louvor, adoração, aleluia. Vamos para o fim. Tire hoje os olhos da tempestade horrorosa que está do lado de fora e olhe para a pessoa maravilhosa que está do lado de dentro. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Para quem você está olhando? Você fica lá o tempo todo, só olha para a tempestade. Irmão, se a gente olha para a tempestade, a gente fica feio que nem ela. A gente fica rabugento que nem ela. A gente fica carrancudo que nem ela. Mas se você olhar para essa presença maravilhosa, para o meigo, doce Espírito Santo de Deus, vai mudar. Vai ter transformação, vai ter mudança. Então tira hoje os olhos da tempestade, do problema. Verso 24. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos foram acordá-lo. Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou. Tem tempestade? Tem, mas vai chegar um momento dele se levantar. O teu clamor,
Irmão, você entendeu o que despertou Jesus? Não foi a reclamação dos discípulos, não foi a revolta. Tem crente que faz motim, tem crente que faz revolta. Ó Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou mais. Você que sabe. Quem precisa somos nós. Não é Ele que precisa da gente, é a gente que precisa. Se o Senhor não fizer, não oro mais. Se o Senhor não fizer, não leio mais a Bíblia. Tem gente que acha que Deus corresponde com a tua revolta. Não, Deus interage com a tua obediência, com a tua entrega, com o teu clamor, com a tua oração, com o teu reconhecimento de quem você é. Jesus se levantou não porque eles reclamaram, não porque se revoltaram, mas porque clamaram, buscaram a sua presença. E o que acontece? Tem vento forte porque Jesus não se levantou. Tem águas violentas porque Jesus não se levantou. Como é que está aí o relacionamento matrimonial? Como é que está o relacionamento pais e filhos? Como é que está o relacionamento, a vida financeira? Como é que está a vida espiritual? Como é que está o relacionamento com o corpo? Pastor, tem vento, tem tempestade, faz a hora que está batendo, hein? O barco está enchendo d'água. Mas você entendeu que esse vento só está batendo porque Jesus não levantou? Essas águas só estão violentas porque Jesus não levantou? Você entendeu isso? Amém? Quem entendeu diz amém. Mas quem entendeu que Jesus só levanta depois do clamor? Ô Jesus, você não vai levantar? Não, ele olhando e quando é que você vai clamar? Quando é que você vai clamar? Oh meu Deus, é ele. Quando ele fala, eu não vou. Ele está dizendo assim: para de reclamar e começa a clamar. Menos reclamação e mais clamor, 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 clamor. Olha lá, não está bom, verdade, tem tempestade, mas eu não vou reclamar da tempestade. Eu vou clamar aquele que quando se levantar, as águas violentas vão ficar mansas, o vento impetuoso vai cessar. Alguém pode glorificar a esse Jesus? Alguém pode jubilar a esse Jesus? Aleluia, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Verso 25. Onde está a sua fé? Jesus não fala onde está a prática de vocês como pescadores. Como pescadores, vocês deixaram o barco entrar num caminho de tormenta? Ele não pergunta da tua habilidade. Ele não cadê o certificado? Cadê o diploma? Não, ele pergunta onde está a tua fé. Porque o que eu estou fazendo tem a ver com a fé. Aonde está a sua fé? A tempestade era resultado de obediência, acompanhado da presença. Então o propósito não era morte, era vida. O propósito não era fim, era começo. O propósito era levar eles a um nível maior. Irmão, deixa eu te lembrar, porque tem alguns crentes que esquecem o que não deveriam esquecer e se lembram do que deveriam esquecer, né? Jesus não prometeu que o mar seria calmo o tempo todo. Não, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele não prometeu que ia ser dia, todo dia lá vai ser Disneylândia, a bela adormecida acordando com o príncipe encantado. Não, Ele não prometeu. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez hoje você está no meio de uma tempestade, e pior, ao invés de gritar pela vida, você fica gritando por aí que vai morrer. Porque a gente não clama a Jesus, mas a gente grita aos quatro ventos tudo que é ruim, né? Olha o casamento, olha a vida financeira, olha a vida espiritual. Talvez você esteja hoje assim, no meio, gritando, mas Deus está dizendo: muda o seu clamor hoje, muda a sua dinâmica hoje. Clame com fé, crendo que quando Jesus se levanta, o que era violento fica calmo.
Quando Jesus se levanta, vai haver tranquilidade, vai haver paz, vai haver mansidão, aleluia. Esse barco saiu da origem e vai chegar ao destino, porque o nome desse barco não é naufrágio. Quem coloca o nome do barco da sua vida é você. E hoje Jesus está dizendo: troca o nome fracasso, o nome naufrágio, o nome desistência por milagre. Jesus realizou um milagre, Jesus fez um milagre. Eu achei que tua família ia acabar, eu também, mas um dia Jesus no barco se levantou e realizou um milagre, trouxe mansidão, trouxe paz, trouxe tranquilidade, em nome de Jesus, amém. Fecha teus olhos, Pai, nós oramos aqui nessa